Ariane, você vai ajudar as pessoas que estão nos assistindo a conhecer um pouco mais sobre a engenharia civil. Primeiro, nos diga por que você escolheu essa carreira e como está sendo o começo. E com que idade você decidiu isso? Então, na verdade, a minha resposta em relação a isso é um pouco diferente das pessoas, né? Porque geralmente as pessoas já têm um sonho, né? Já segue uma carreira porque tinha um sonho de infância que se descobriu na adolescência. Eu não. Eu só sabia que eu queria criar coisas, criação. Então, a engenharia civil veio através de influência do meu pai, que sempre teve em obras, família inteira em obras, parte elétrica, ou construção civil mesmo, e foi a partir disso. Eu tinha o sonho de ser engenheira de produção, na verdade, sabe? E vou ir para a engenharia, porém para produção. Aí eu fui vendo que criar casas é bacana, observando mais esse lado, e fui influenciada e comecei a engenharia civil. Então foi uma coisa assim, eu nunca tive, você tinha paixão pela engenharia e fez? Não, não tinha paixão pela engenharia, mas eu escolhi que eu ia fazer engenharia e deu tudo certo. Eu sou muito racional nessa parte, sabe, Sou? Sim. Tava dando muito, era uma área muito, tava crescendo muito. Realmente pensei no financeiro, confesso que eu pensei no financeiro na época, e no fim deu tudo certo. Tô aqui, né? Ainda bem. Te perguntar agora, como que foi se tornar autônoma? Então, você conhece bem, né, esse meu lado, né? Eu trabalhei 8 anos numa empresa como arquiteta querida também, Sim. e eu aprendi muito. Só senti a necessidade de sair porque a gente vai crescendo, né? É natural. Foi muito bacana. Foi assim, no começo eu tive muito medo. Eu fiquei assustada, porque dependia de mim. O salário do mês seguinte dependia de mim. Se hoje eu acordasse com uma preguiça, não tinha opção. Não, não vou trabalhar menos, vou relaxar um pouco. Não tinha opção. É o meu, né? E então foi um pouco assim desafiador. Foi bem desafiador no começo. Mas o Rafa me deu muito apoio também, sabe? Ele me apoiou, falou que tá tudo bem, ele me acalmou. Aí depois disso, foi muito rápido também. Coisa de 30 dias eu já tinha clientes, sabe? Eu saí, programei minhas coisinhas, meu cantinho de trabalho, meu home office, que foi em pandemia, né? Em época de pandemia, Sim. e tudo foi fluindo muito maravilhosamente. Foi impressionante. Aí depois eu fui vendo que eu fiz a coisa certa, sabe? E até hoje eu vejo que eu estou no caminho certo. Para ser engenheiro, é preciso lidar muito bem com os números. A sua matéria favorita sempre foi matemática? Não, eu sempre me dei muito bem na matemática. Hum. Meus professores me elogiavam, nossa, me dava bem com exatas. Eu nunca fui muito inteligente assim, pá, peguei. Eu sempre fui esforçada. Ah, E na matemática, eu ia muito bem, sim. hum. Tanto que eu pensava assim, quando eu for, né, quando eu tiver que escolher um curso para faculdade mesmo, eu vou escolher alguma coisa voltada para exatas. Hum. Nunca pensei em humanas, nunca. Então, assim, eu não pensava, não sabia se ia ser engenharia. Eu pensava em odonto, que também é muito cálculo. Eu pensava em engenharia Odonto? elétrica. Hã? Odonto é cálculo? Odonto é cálculo. Fiquei sabendo que odonto tem muito cálculo na época. E eu pensei em fazer odonto, porque eu Hum, queria focar para o cálculo. Mas eu hum, falei, não, não é tanto cálculo assim, uma engenharia é mais. Aí hum, pensei em fazer física, olha que absurdo. hum. Pensei em fazer engenharia de produção. De produção foi meu ponto. Falei, acho que vai ser de produção, porque eu só quero produzir, eu quero criar coisas. O que aconteceu? Eu fui para outra engenharia, né? Engenharia civil, construir casas, criar casas. Mas, respondendo sua pergunta, né, que eu dei a volta, mas matemática, sim, sempre foi um ponto forte em mim. De esforço. Não é assim, naturalmente, eu sou expert em matemática. Não. Fui esforçada para matemática que eu gostava. Porque Eu acho que porque matemática tem que gostar. matemática começa fácil e vai ficando difícil no ensino médio, na faculdade, É, então, nem pensar. na faculdade é a mesma coisa, só vai subindo o grau. Sim. Cálculo 1, cálculo 2, e assim vai. Então, se você não dominar aquele primeiro, você já Hum, não vai. sim. Só vai aparecendo coisa.
Mas eu Tá. me dei bem, sim, viu? Me dei bem na matemática. Tirei, assim, de letra. Quem são as pessoas que executam as obras que estão sob sua responsabilidade? É você que as contrata ou tem acordo com alguma empresa terceirizada? Então, é assim que funciona. Eu sou autônoma, eu não tenho equipe fixa, né? Minha, não tenho. Eu pensei, até pensei, é uma possibilidade de eu abrir uma construtora, talvez. Eu já pensei nisso, estou pensando ainda, não sei. Eu não tenho equipe fixa, não tenho equipe minha. Porém, né, eu tenho equipes, umas 4 equipes bem bacanas trabalhando em obras minhas, sabe? Que são bem legais, que são pessoas que eu indico, que eu já peguei confiança, que eu estou há mais de um ano aí trabalhando com eles, mas tá chegando nos seus 2 anos já. Ou seja, então são equipes assim, uma delas, ela tá pegando só obra minha. A gente não fez acordo nenhum e a gente faz um contratinho em cima disso para formalizar, para ficar legal, né? Bom para todo mundo. E eles estão pegando só obra minha. Então tá como se fosse uma equipe minha, assim. Eles estão pegando, dando prioridade apenas para obras minhas e tá dando muito certo. Mas eu abro esse leque para os meus clientes. Quando a gente fecha o projeto, eu indico as mãos de obras que estão livres para aquele período, né, para a construção deles, dou opções para eles, e em cima do nosso projeto eu abro orçamento para mais de uma construtora, mais de uma. O que ficar melhor para o meu cliente, se encaixar melhor na realidade dele, a gente fecha. Só não tenho algo fixo a mim, mas eu tenho as minhas escolhas, eu tenho os meus prediletos, digamos assim, uma mão de obra qualificada, sabe? E Que você, eu achei. você disse que você é racional. Para dar ordem, você é brava? Olha, tem pessoas que me acham brava nessa parte. Dizem isso, inclusive eu ouvi em obra isso, que eu sou um pouco brava. Mas eu não acho que eu sou brava. Eu sou dessa, eu me comunico, me expresso com eles naturalmente. Se eu ver necessidade de falar alguma coisa, eu falo. Tá certo. Eu preciso falar, né? Claro. Então, assim, eu trato de igual para igual, porque eles precisam de mim, mas eu também preciso deles. Então, não tem como, é muito difícil, você tem que ter esse equilíbrio, porque se você for um pouco mais grossa, eu preciso da galera, eu preciso daquela mão de obra. Então, como? Eu não posso ser chata, mas se eu ver necessidade de ser exigente com algum ponto, eu sou. Muito obrigado, Ariane. Obrigada. Por que ser médica e por que escolheu a pediatria? Bom, a minha história com a medicina é uma história bastante interessante, né? Não tenho nenhum médico na família, e quando eu era muito pequena, já por volta dos 3 anos, na época se perguntavam muito para as pessoas, o que você quer ser quando crescer, né? Hoje a gente às vezes evita de fazer essas perguntas para as crianças, mas era muito comum quando eu era menor, e eu já falava que eu era médica, né, que eu queria ser médica, e me desculpem os ouvintes que vão achar ruim isso, mas eu queria ser médica e cotiliana, né, eu sou corintiana, e me casei com um palmeirense, então tá tudo certo. Mas desde essa época, e daí eu segui esse sonho, né, consegui me formar e fazer medicina, e a pediatria foi por influência de um professor. Quando eu estava no 4º ano da faculdade, a gente passava pela pediatria e nós estávamos num estágio, e um professor, que ele é um intensivista, veio dar aula para a gente, e eu me encantei com o jeito que ele pegava a criança, o jeito que ele explicava as coisas para a mãe, e eu pensei que era uma forma de trabalhar com saúde, porque você pega o bebê que nasce saudável, né? Claro que existem problemas, existem pessoas que não nascem nessa condição, mas estamos falando aqui de uma condição ideal, né, ampla, que nasce saudável e que a gente, se cuidar direitinho, vai ficar saudável por 100 anos, né? Então, já trabalhar com a saúde e não só trabalhar com doença, já fazia parte do meu imaginário. Mais ou menos por aí. O que é ibiatria? É epiatria.
Ebiatria é exatamente isso, é a parte da pediatria que se preocupa em cuidar do adolescente. Então, ela é também chamada de medicina do adolescente. Entendi. Entendi. No tratamento, além das mudanças corporais dessa época, não existe também a necessidade de ser um pouco psicólogo, uma vez que muitos adolescentes ficam ou revoltados ou rebeldes nessa época de mudanças? Sim, na verdade, o médico como um todo, para mim, o médico tem que cuidar, né? Então, o cuidado significa um cuidado integral, né? Um cuidado não só do físico, mas também de toda uma saúde mental, tem que ter um acolhimento muito grande do paciente, das queixas, da necessidade dele. Então, podemos dizer que nós usamos alguns, não que a gente tem que ser um pouco psicólogo, porque os nossos colegas psicólogos, eles estudam muito para fazer essa parte, mas nós usamos alguns recursos, sim, da psicologia positiva, para conseguir fazer com que os nossos pacientes se vinculem ao tratamento que a gente está querendo dar, e para que a gente consiga entender e cuidar deles melhor, né? Então, são recursos, inclusive fazemos cursos, né? Eu estou aqui até com um livro, por coincidência, não sabia já, mas um livrinho aqui, né? As competências do terapeuta winnicottiano. Então, quando pode, eu estou sempre lendo algumas coisas sobre isso, para a entrevista motivacional, as entrevistas, como é que a gente aborda as entrevistas para que o paciente se vincule mais ao tratamento, às posições, às soluções que a gente vai dar para ele, né? Então, sim, eu acredito que, e cada vez mais existe essa necessidade, sim. Voltando à pediatria, como deve ser a alimentação e o que a criança deve aprender a gostar e o que ela não deve consumir? Eu não sei se o que a gente deve evitar a todo custo são processados e ultraprocessados. Evitar doces para as crianças, qualquer tipo de doce, refrigerante, bebidas açucaradas, pelo menos até os 2 anos de idade, tá? Mas, de preferência, por toda a vida, não. Agora, e o que devemos ingerir? Como eu disse, são frutas, verduras, legumes, alimentos integrais, né? Então, é aí que está a principal formação de uma nutrição anti-inflamatória, de uma nutrição que não inflame o nosso corpo, porque o nosso trato digestório, ele é cheio, imagina que tudo a gente põe ali na boca, quanta coisa que vem ali, então a gente é cheio de células de defesa mesmo. Então, dependendo do que a gente está comendo, a gente inflama o nosso organismo. E os alimentos anti-inflamatórios são principalmente as fibras. Por quê? Porque, inclusive, elas fazem com que os bichinhos, micro-organismos que vivem auxiliando o nosso, é chamado de microbiota isso, tá? Auxiliando a nossa digestão, auxiliando o nosso trato digestório, são organismos mais saudáveis para nós. Se a gente se ingere muita fibra, os organismos que vivem junto, que fazem uma simbiose com a gente, são organismos que fazem com que a gente tenha menos inflamação. Menos inflamação, menos diabetes, menos hipertensão, menos acidente vascular cerebral, menos infarto. Mas, doutora, isso acontece lá. Não, isso a gente começa a cuidar desde a infância para que não aconteçam, são doenças mais silenciosas. Por isso que a gente fala que ensina as pessoas a viverem viverem mais saudáveis, a fazer com que a saúde persista, né? Com que, ao invés de só tratar e curar quando a doença aparece, fazer com que a saúde prolongue, né? Que os nossos dias de saúde sejam mais prolongados. Professora Cláudia, gostei muito de entrevistá-la. Isso é muito legal. Eu que adorei também. Muito obrigada, viu? Adorei também. Eu deixo meus contatos, você, para todo mundo, enfim, foi um grande prazer passar esses momentos aqui. Espero que tenha ficado tudo claro, e se tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato, fiquem à disposição.
Tá certo, então. Então, como que foi o primeiro encontro de vocês? Meu pai cruzou com ele na... Eu vou tentar ser mais sucinta, porque eu acabei fazendo lives de 3 horas, então eu podia falar, né, viajar na maionese. Eu vou tentar ser mais sucinta. Tá bom. Meu pai cruzou com ele numa praia de Angra, e meu pai acabou, como eu conheci o pai dele, do Ayrton, né, o seu Milton, ele acabou por convidar o Ayrton para ir no nosso hotel, que ele estava hospedado num lugar muito próximo do nosso hotel, e aí foi assim que a gente acabou se conhecendo, em Angra, do ano de 84 para 85, no Réveillon. Certo. Então tá, a próxima pergunta seria, foi fácil seus pais aceitarem o romance de vocês dois? Ou houve algum empecilho no meio disso? Olha, não foi fácil. Aliás, era tão improvável que aquilo desse certo, né? Porque por causa da diferença de idade, né? Eu era muito nova, eu tinha acabado de fazer 15 anos, eu não sabia nem beijar, Solano. Eu já falei até isso eu aprendi a beijar com ele, né? Então, assim, eu sou caçula de 3 mulheres. Em volta da gente tinha muitas mulheres, filhas filhas dos amigos do meu pai, e eu acho que a mais improvável era muito moleca, né? Como eu te falei, eu tive uma infância muito, muito cheia de oportunidades para eu poder praticar esporte, para eu fazer um monte de me arriscar em várias coisas de esporte, né? Meu pai, né, muito saudável, eu fui criada para ter uma vida muito saudável, e a menos provável era eu ali, Solano. Então, assim, aconteceu, ninguém acreditou que aquilo fosse subir a serra, que fosse, né, aquela paquerinha de verão, que não sobe a serra, só que subiu a serra. E eu também não acreditava que aquilo estava acontecendo, então ninguém acreditava. Né? Eu acho que o Ayrton também foi surpreendido com aquilo tudo. Foi uma coisa que simplesmente aconteceu. Meus pais não tiveram, claro, que eles ficaram assim, assustados, né, com aquilo, com aquela... Eu vou até virar um pouquinho, que está muita marca aqui. Ficaram assustados, porque como é que um rapaz do mundo, né, já estava correndo na Fórmula 1, ia se interessar por uma meninota, assim, moleca que nem eu. E então eles eles impuseram as condições, e o Ayrton topou as condições impostas. Então meus pais ficaram nessa situação, ficaram sem ter o que reclamar, sem ter o que fazer para se livrar daquela situação, entendeu? E com o tempo eles foram se afeiçoando muito a Ayrton, porque ele era muito respeitoso, ele sabia se portar, ele se sentia muito à vontade na minha casa, e minha família se sentia muito à vontade com ele também. Ele era uma presença muito positiva. Agora, que foi muito maluco, o começo foi, porque era totalmente improvável que aquilo desse certo, né? E deu. E deu certo. Como homem, fora das pistas, quais são as qualidades que ele possuía e que nenhum outro possui? Solano, sempre me perguntam isso. Ele era determinado, totalmente. Isso, assim, fora o que as pessoas falam, eu fico pensando o que é que as pessoas querem saber a mais, qual é o pulo do gato, né? Ele era minucioso, ele era determinado, né? Ele nasceu, ele sabia o que ele queria ser na vida. Eu acho que isso, as pessoas que nascem com a paixão por alguma profissão, por alguma coisa na vida, elas lutam e se divertem ao mesmo tempo, né? Então fica uma coisa, não precisa ser uma Fórmula 1, mas as criaturas, as pessoas, os seres humanos que descobrem uma atividade, seja ela qual for, que cria uma alegria, uma paixão imensa, né? Faz com que aquilo energize ela e que aquilo seja o motor da determinação, né?
Então, é o melhor dos mundos, é uma pessoa que aí a pessoa sabe, se apaixonar pelo que tem talento e é feliz fazendo. Uma outra coisa que eu acho muito interessante dele, que eu não falei nas outras lives, que eu fico com isso na cabeça, né? O que as pessoas esperam? Como é que eu posso dar essa dica do que eu vivenciei? Ele era uma pessoa que não tinha preguiça para nada. Ah, sim. Ele não tinha, isso eu não falei para ninguém, em outras lives, né? Mas ele não existia preguiça para nada. Tudo que desse vontade, uma alegria nele de fazer, ou um prazer para ele fazia. Eu nunca vi o Ayrton falar assim, ai, não, hoje eu estou cansado, ai, eu não quero. Então, ele tinha uma energia e uma alegria de vida, para tudo, né? Então, assim, Solano, quando ele estava comigo, quando ele estava em São Paulo, gente, onde eu estivesse, ele ia. A programação que eu tivesse, ele me acompanhava. Ele, piloto de Fórmula 1, ele ia na festa das minhas amigas, aniversário na casa de amiguinha minha de escola. Estava no colegial. Entende? Então, assim, se eu estava na academia, ele chegava, ele fazia surpresa, ele ia lá na academia. Então, assim, ele morava na Zona Norte, né? Você vê hoje em dia, as pessoas, ai, não, mas eu vou namorar aquela menina que mora ali na Zona Norte, eu morava nos Jardins, né? A maioria dos homens fala assim, mas ela não mora lá no Jardins, eu quero arranjar alguém aqui mais perto. Então, assim, isso não existe, nunca existiu no Ayrton. O Ayrton sempre foi onde quer que fosse para vivenciar aquilo que ele estava com vontade, que dava prazer para ele, que ele curtia, sabe? Então, ninguém fala sobre isso, mas está aqui. Ele não tinha preguiça para viver a vida, ele tinha uma energia grande e era uma pessoa intensa de disposição, ele tinha disposição para as coisas. No dia 1º de maio de 94, você, na TV, assistiu a corrida que tirou a vida dele e horas antes da corrida, você sentiu alguma coisa estranha dentro de você? Não. O que me chamou a atenção foi num dia antes, ou 2 dias antes, porque teve o dia, eu não sei se foi na sexta-feira de treino ou no sábado daquele final de semana, eu não me recordo agora, tá, Solano, esses detalhes. Eu sei que tinha tido um piloto que tinha morrido em Imola já nos treinos, e o Barrichello tinha tido um acidente grave. Eu acho que o Barrichello foi na sexta e a morte do piloto austríaco no sábado. Eu sei que o que me chamou a atenção, que eu fiquei, que estranho, foi o Ayrton, a cara do Ayrton saindo do lugar onde estava o Barrichello estava sendo atendido. Eu não sei se era hospital, onde que era. Tinha a cena do Ayrton que tinha acabado de visitar o Barrichello depois da porrada, que ele já estava bem, foi fazer uma visita. E saiu de lá com uma cara transtornada. Isso eu sei porque eu estava andando no corredor da minha casa, né? Eu passei pela porta da sala de TV, eu olhei para a TV e vi a cara dele nesse momento que ele estava saindo. E eu percebi o tanto que ele estava transtornado pela expressão dele. E aquilo me chamou a atenção e eu fui ver o que estava acontecendo, porque eu não tinha, para te falar a verdade, Solano, eu não assisti nunca mais corrida. Depois que acabou o namoro, né, eu nunca mais quis assistir. E nem saber notícia, ele já começava a aparecer ele na TV, eu saía fora. Eu estava sempre, eu me esquivei, porque não foi fácil esquecer uma pessoa que está em todo lugar, que você vai e se encontra a cara da pessoa, não foi fácil. Então, mas aquele dia eu passei na porta da televisão e vi uma expressão carregada dele, voltei, entrei na sala de TV e fui ver o que estava acontecendo. E falei, nossa, foi feia a coisa, né? Aí ficaram aquela coisa de que a pista não estava boa, mas eu também não fui ver, tá? Não fui atrás para ver isso, não, Solano. A única coisa que eu tive foi esse susto pela expressão que eu vi da cara dele, que não é normal. Não era normal dele.
No dia da corrida, como sempre, meu pai continuava assistindo, meus cunhados, né, na fazenda, a gente estava na fazenda no fim de semana, e aí eu escutei um burburinho, fui ver, eu vi que era alguma coisa com ele, né, eu escutei alguma coisa, fui ver o que aconteceu. Quando eu vi, entrei na sala, ele estava no carro ainda, aí tinha tudo estourado e ele com a cabeça, né, tombada. E aí ele mexeu a cabeça. Eu pensei o que todo mundo pensou, né? Ah, ele tá vivo, né? Ele tá vivo. E só que aí eu não conseguia ver aquilo, então eu saía da sala e voltava, eu saía da sala e voltava. Não conseguia nem ficar assistindo a cena e nem conseguia deixar de saber o que estava acontecendo. Aí tiraram ele do carro, aí ele deitado. Bom, ali para mim já foi um inferno, né? Mas eu jamais podia acreditar que ele poderia morrer naquele dia, né? É uma coisa que eu durante o namoro, Solano, eu nunca tive medo de que acontecesse alguma coisa com ele. Nunca achei que fosse ter algum acidente grave. Eu nunca achei. Nunca tive esse medo. E depois eu não assistia, eu tentava não querer saber de nada, não participar de nada, mas aquele dia eu também falava, não é possível, não é possível, não é possível. Aí falaram que tinha entrado um negócio na cabeça, eu falei, ai meu Deus. E foram dando a história, a notícia aos poucos, né? E é interessante, meu livro tem um casal de amigos do meu pai que conviveram com a Ayrton dentro da nossa casa, né? E estavam em Imola, né, naquele final de semana. Encontraram a Ayrton, cumprimentaram a Ayrton nos boxes e tal, porque conheceram, ficaram amigos, né? Fizeram amizade. E eles participam do meu livro e contam como é que foi lá na Itália, como é que aconteceu. Ele disse que quando cumprimentou o Ayrton esticou a mão, ele estava na arquibancada, o Ayrton subiu para dar uma entrevista, uma coisa assim, o Ayrton parou, foi cumprimentar ele, e esse amigo do meu pai disse que quando deu a mão para o Ayrton, disse que sentiu uma coisa ruim, estranha nele, né? Então é muito interessante, tá muito legal o livro, né? Porque tem testemunhos de pessoas que conviveram com a gente, que tem história para contar. Adriane, a mim, muitíssimo obrigado por essa oportunidade, por estar entrevistando você e obrigado por ter compartilhado a sua vida com a Ayrton Senna. Muito obrigado. Como surgiu a ideia de criar o canal Fubeca Maníacos e quantas pessoas trabalham com você nesse projeto? Então, a ideia surgiu, na realidade, foi assim, eu sempre mexi com arte, né? Desde criança, desenho, depois eu fui para ilustração digital, tinha uma empresa de ilustração digital, e aí começou, acho que em 2016, ou por aí, eu falei, pô, eu quero fazer alguma coisa no YouTube, eu vi a galera lá, eu acompanhava, aqui do Brasil, eu falei, pô, quero fazer isso, que tem a ver com arte também. E aí eu comecei a pesquisar, assim, algum nicho legal que eu podia fazer para que fosse um canal de sucesso, né? E aí eu comecei a pesquisar, a gente viu algumas coisas, e aí eu falei, pô, eu queria fazer alguns brinquedos de papelão, alguma coisa. Daí eu comecei a pesquisar brinquedos de papelão, tudo, aí eu caí nas bolinhas, eu vi que tinha muita gente fazendo pistas de bolinha, só que era tudo fora do Brasil, nada aqui no Brasil. E aí começou a ideia, eu falei, pô, vamos fazer. Aí eu fui me aprofundando mais, comecei a cair em canais incríveis de bolinha com campeonatos, coisas bem legais mesmo, que é o que a gente faz hoje, né? E aí a ideia surgiu desse jeito, eu sempre quis ter um canal, assim, um canal promissor no YouTube, né? E tanto que a gente tem o canal Fubeca Marble Runs, que é o canal em inglês, que já está chegando a quase 700 mil inscritos, né? E o Fubeca Maníacos, que está em ascensão, também já está chegando a quase 400 mil inscritos. E a ideia surgiu assim, surgiu desse jeito. Daí eu vi bolinhas de gude, achei fantástico, porque desde criança eu, né? No caso, a Suzana não, mas eu sempre brinquei de bolinhas de gude, tinha potes e potes de bolinhas de gude e achava que tinha bastante bolinha, tinha um potão de bolinha. Aí eu falei, pô, tenho bastante bolinha. Hoje
Só nessa arquibancada aqui tem mais de 10 mil bolinhas, então o negócio virou sério e a brincadeira virou uma paixão e agora virou um negócio, né? Então foi assim que surgiu. Tá certo, então. Então é isso. Ricardo Azevedo, do Fubeca Maníacos, eu te agradeço muito ter disponibilizado esse tempo para falar com o canal Solano aqui no Saba Vlog. Muito obrigado.